Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês. Me perguntaram sobre avivamento e me surgiu a necessidade de estar comunicando a vocês, a quem está me vendo pelas redes sociais ou quem deu uma passadinha aí no canal. Eu quero pedir a você que clique lá e se inscreva para que você fique por dentro de tudo aquilo a qual está sendo postado. Mas eu quero falar a respeito de avivamento, aquele avivamento que é verdadeiro, porque muitos encontram e buscam um avivamento para si em uma quadra de futebol, em um campo, em um bar, em uma noitada, em uma discoteca, no baile funk ou nas drogas, E muitos procuram em uma mesa cheia de bebidas, cervejas, uísque. E o verdadeiro avivamento não é aquele que você se alegra momentaneamente, embriagando com o vinho com que a contenda, ou com drogas, ou com qualquer outro tipo de divertimento. E logo depois que passa aquele momento, há um vazio tão grande dentro de si, e você não encontra nada para preencher este vazio. Então por isso me surgiu a necessidade de estar trazendo para vocês um pouco a respeito desse verdadeiro avivamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Deuteronômio, capítulo de número 16, se você puder, abra-na comigo e vamos ver aqui a respeito de algumas partes da palavra de Deus que diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, te tiver dado. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui, porque você conhece essa palavra, assim como todos e a maioria da população brasileira ou mundial conhece, já ouviram falar sobre essa palavra, a qual, quando Pedro é revestido com o poder que vem do alto, ele começa a pregoar o Evangelho, e ele cita a parte em que o profeta Joel, no capítulo 2 e verso 28, diz: quer dizer que depois derramarei do meu Espírito, assim Deus entregando sobre toda a carne, velhos, jovens terão visões, sonhos, e o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Aqui aconteceu também dessa mesma maneira, e o que eu quero dizer para você é o seguinte: o dia do Pentecostes era comemorado 50 dias após a Páscoa, e era também chamada de Festa das Colheitas. Era uma das 3 grandes comemorações anuais do povo de Israel. E o que mais nos chama a atenção aqui é que nós vimos lá em Deuteronômio 16 falando a respeito dessas 3 festas, dessas 3 grandes comemorações. Porque o povo naquela época, eles precisariam aparecer ou comparecer diante de Deus, ou no tabernáculo, em um lugar que Deus reservava para eles apresentar as dádivas,
em uma festa de agradecimento a Deus por tudo quanto Deus tinha feito. Isso Deus fazia anualmente, essas 3 festas, né, para que o povo pudesse se apresentar diante de Deus, se alegrasse, comemorasse e agradecesse a Deus por tudo quanto Deus tinha feito. Isso é avivamento, porque Deus supre a necessidade do seu povo. O contrário de quando uma pessoa sai para a noitada, para o baile, para as drogas, porque aí ele vai gastar de forma ilícita a sua força, o seu sangue, o seu suor, a qual Deus concede a ele, e ele não agradece a Deus, mas agradece ao príncipe desse século, compartilhando ou gastando tudo e perdendo a sua família, perdendo a sua saúde, né? Entregando para aquele que não fez nada por ele, mas que é apenas a sua destruição. Agora nós vimos aqui, em Deuteronômio 16:16, falando a respeito dessas 3 festas, que é uma comemoração de agradecimento a Deus por tudo quanto Deus tem entregado para o seu povo. Olha, irmãos, era uma festa de ações de graça pela colheita. E Jesus foi crucificado no período da Páscoa, de uma dessas grandes festas de ação de graça. E ascendeu aos céus, ou isso alegrou aos céus, e ele foi entregue aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Aconteceu aí essa festa, porque a festa das colheitas ou da Páscoa era dada 50 dias, né, após, né, a festa do Pentecostes, melhor dizendo, acontecia 50 dias após ou depois da Páscoa. E nesse período da Páscoa é que Jesus foi morto. E 40 dias Jesus ele anda, né, ainda na terra, com os seus discípulos. E veja bem, 40 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo veio. E 50 dias após, e 10 dias após a ascensão de Jesus, judeus de muitas nações se reuniram em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, da festa do Pentecostes. Deste modo, o discurso de Pedro, no capítulo 2, verso 4, assim dizendo, começando ali, foi proferido para um público internacional e resultou em uma colheita mundial de novos cristãos que foram os primeiros convertidos. Agora, queridos, eu quero dizer para você o seguinte: avivamento. Por que aconteceu nesse período? Porque Jesus, desde o plano salvífico, já foi estratégico. Aconteceria o Pentecostes, que é uma festa dos judeus, a qual todos os judeus de todos os lugares, residindo em vários lugares do mundo, depois da Páscoa, no período de 50 dias, eles saíam dos seus lugares, todo judeu, todo israelita, e ia para Jerusalém para ali participar dessa festa. E os discípulos estavam ali reunidos, né? 120 discípulos que aguardavam o cumprimento da promessa, estavam reunidos ali para aguardar o cumprimento dessa promessa. E era bem nesse período da festa do Pentecostes. Então, vêm judeus, vêm pessoas de várias partes do mundo para essa festa ali em Jerusalém. E nesse período, a promessa de Deus acontece na vida dos discípulos ali. E eles começam a contemplar um som veemente, um som forte, impetuoso, que era ligado, era direto, não parava. Vem do céu e enche o lugar onde os discípulos estão, e é visto pelos discípulos línguas repartidas como que de fogo, a qual posa neles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aí eles começaram a falar em outras línguas, na língua de todo aquele povo, das nações que estavam reunidos ali para essa festa. E os discípulos começaram a falar nessas outras línguas, a qual cada uma nação, cada um povo de cada nação puderam entender as grandezas de Deus, a qual os apóstolos estavam anunciando ali em sua própria língua, a ponto deles verem ou
acharam que os discípulos, em uma certa hora do dia, estavam embriagados, estavam bêbados, mas não, era o verdadeiro avivamento que tinha vindo sobre eles para capacitar, para que eles pudessem testemunhar das grandezas de Deus e assim almas render aos pés do Senhor Jesus. E foi o que aconteceu, porque todos os povos de todas as nações ali ouviram e entenderam a respeito das grandezas de Deus e converteram quase 3.000 almas pelo discurso de Pedro. Naquele dia ali, converteram ao Senhor Jesus. Aí houve as primeiras conversões. Então, quando os pessoal que foram ali para aquela festa retornaram para as suas nações, para as suas cidades, seus lugares, eles retornaram conhecedores da grandeza de Deus e começou a anunciar a palavra de Deus, o que tinha acontecido nas suas nações. E assim, os povos, as nações foram recebendo e foram se convertendo e abrindo igrejas, e foram aquele avivamento, aquela grande abundância de pessoas recebendo a palavra da verdade, sendo libertas, sendo salvas. Isso é avivamento. Então, todas as vezes que alguém recebeu o Evangelho, receber a palavra de Deus em seu coração e se arrepender e entregar sua vida para Cristo, aí aconteceu um avivamento. E vidas são e serão transformadas. E estão sendo desde aquele tempo até nos dias de hoje, sendo alcançados pela palavra de Cristo e revolucionando esse país, essa nação, esta sociedade. Que você possa ser um cristão verdadeiro e que o verdadeiro avivamento através da palavra de Deus esteja no teu coração, para que você possa fazer a diferença. Avivamento, meu querido, não é sair por aí pulando, quebrando tudo, sair por aí entrando em qualquer tipo ou ventre de doutrina, participando de tudo quanto surge por aí, não. Avivamento é você conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus dessa palavra através da palavra, porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta para o verdadeiro cristão. Deus te abençoe, em nome de Jesus.